paz do Senhor, irmãos. No vídeo de hoje estaremos apresentando a Bíblia de Estudo Plenitude da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, irmãos, estamos aqui com a Bíblia de Estudo Plenitude, com contexto bíblico na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Esta obra consagrada reúne índice de passagens bíblicas, fonte de bênçãos e auxílios, como a concordância temática. Também ela tem dicionário conciso, além de palavras de Jesus impressas em vermelho. Ela é uma Bíblia de orientação pentecostal e é indicada a pastores e pregadores em geral, líderes de escolas bíblicas dominicais, estudantes de teologia e cristãos que queiram se aprofundar no entendimento das Escrituras Sagradas. Desenvolvida por mais de 60 conceituados especialistas da área bíblica. A Bíblia de Estudo Plenitude tem como editor-geral Jack Hayford, doutor em teologia, com uma série de recursos que facilitam a compreensão do texto bíblico. Destaque para a Dinâmica do Reino, que enfoca 22 temas bíblicos considerados relevantes à edificação da igreja e totalmente baseado na Palavra de Deus, que trazem discussões elucidativas desses tópicos em mais de 350 passagens das Escrituras Sagradas. Quais são os recursos que esta Bíblia contém? Índice de passagens bíblicas, fonte de bênçãos. Dinâmica do Reino, cerca de 400 estudos sobre 22 assuntos relevantes à edificação da igreja. Palavra-chave, mais de 550 termos teológicos baseados no léxico de Strong. Verdade em ação, aplicação prática dos ensinamentos de cada livro bíblico. Mais de 10.000 notas de estudo. Concordância bíblica, concordância temática, dicionário conciso, tabela de pesos, moedas e medidas e cronologia bíblica. Então estamos aqui com essa maravilha da Bíblia de Estudo Plenitude da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, temos aqui a Bíblia de Estudo Plenitude, revista Almeida, Revista e Corrigida, seu editor geral, índice geral, a introdução, índice dos livros bíblicos, os colaboradores, prefácio Almeida, Revista e Corrigida, 4ª edição. Aqui nós temos as dinâmicas do reino. São esses quadros aqui que vão aparecer diante da Bíblia. E aqui tem os estudos sobre a dinâmica do reino. Então aqui tem aqui promessas que dão vida, princípios de poder, a palavra de Deus, aqui estão os seus autores, o sangue da aliança, fundamentos do reino de Deus. Então nós vemos aí bastante estudo, separados por tópicos. Todos numerados, muito bem feitas as dinâmicas do reino. A fé como semente, Oral Roberts. O valor do ser humano. Então temos aí vários estudos com teólogos pentecostais. Palavra-chave também aparece em quadros. São palavras como aqui continuamente, que são tirados lá de Strong, do grego e do hebraico. Então essa aqui é a parte muito importante que a gente consegue aí ter essas palavras-chave. E aqui estão as palavras-chave e os textos, onde elas se encontram. Olha quantas palavras tem do léxico de Strong. Aqui é a verdade em ação. Tem o número dela, tem o versículo onde aponta para ela
E a verdade em ação fica no final do livro. Então aqui, o 1, a gente vai lá no 1 e vê qual é a verdade em ação. Princípios para compreender Deus. Tem o texto e tem ação. Entenda, busque e entenda. Então no final de cada livro tem verdade em ação. As tabelas da verdade em ação no Antigo e no Novo Testamento. Tabelas, quadros e mapas ao longo do texto. Abreviaturas especiais e o Antigo Testamento. Que nós temos o autor, data, conteúdo, aplicação pessoal e Cristo revelado. E aqui nós temos um esboço. E sempre falando sobre o Espírito Santo. Aqui nós temos as notas. Como foi falado aqui, são mais de 10.000 notas de estudo. E aqui está a dinâmica do reino. A palavra-chave aqui, ó, Strong, tem o número dela. Então tem algumas palavras do léxico de Strong. E aqui, como eu falei, ela aponta para o número 1. Aí a gente vai no final de Gênesis. E a gente vai ver verdade em ação no livro de Gênesis. Deixe a vida do Espírito Santo produzir obras vivas de fé em você. Aí aqui aponta para o número 1. Versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui a gente vai ver a verdade em ação. Princípios para compreender Deus, número 1. Aí o texto, e entenda. E aqui está a ação que nós devemos colocar nas nossas vidas através desses versículos textos. Aí tem o 2, o 3, o 4. Então depende do livro. Tem vários números. Nós estamos aqui com a Bíblia de Estudo Plenitude. Então tem bastante quadros, bastante dinâmica do reino, bastante esboços. E nós temos a mobília do tabernáculo. Essa minha Bíblia aqui nós temos a separação dos livros aqui, o índice, lateral aqui, provérbio, Salmos, Provérbio e Eclesiástico. E aqui na metade da Bíblia o período entre os testamentos e a harmonia dos evangelhos. Então aqui nós temos um quadro com cronologia, mapa, ligando o Antigo e o Novo Testamento. Aqui nós temos a harmonia dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os textos em que estão a harmonia. Novo Testamento, Mateus, dinâmicas do reino, pequenos mapas, as letras de Jesus em vermelho. É uma letra confortável da leitura. Das notas de estudo são um pouquinho menores, mas ainda são letras que a gente consegue ler com certa facilidade. No final da Bíblia, nós temos os auxílios, respostas espirituais às questões difíceis, respondendo questões essenciais a respeito de Deus, da sua vida e do poder em seu reino, por Pat Robertson. Essas 38 perguntas cruciais e interessantes foram selecionadas por causa da frequência da sua ocorrência e pelo valor do ensino que as respostas trazem. Foi tirado do livro 200 perguntas mais cruciais da vida, escrita por Pat Robertson em 1984, com autorização da Thomas Nelson, usada sob permissão. Então as questões: como é Deus, o que a Bíblia diz a respeito da Trindade, o que eu devo fazer para ser salvo, se eu pecar perderei a minha salvação, o que é pecado, questões a respeito do fim do mundo, quem é o anticristo, como me viver uma vida santa, questões a respeito da vida cheia do Espírito Santo, questões sobre a moralidade ética,
o aborto é errado, o que a Bíblia diz sobre homossexualidade, qual a diferença entre adultério e fornicação, questões a respeito das coisas mundanas, qual é o poder do cristão sobre os demônios, questões a respeito das leis do reino de Deus, qual a maior virtude do reino, como alguém se torna grande no reino de Deus, que pecado bloqueia de forma particular o fluxo do poder do reino. E aqui o estudo sobre o Espírito Santo e a restauração, por James Robson. Então, a profecia do Novo Testamento sobre restauração, restauração no princípio, a degradação do ser humano, a futilidade dos rituais religiosos, o significado da restauração para a igreja, o Espírito Santo e a restauração. Outro estudo sobre os dons e o poder do Espírito Santo, escrito por Paul Walker. Por que isso aconteceu, o que está fazendo, como se pode manter a integridade espiritual, o testemunho contemporâneo, Romanos 2, 3 a 8, os dons do Pai, os dons do Espírito Santo, dons do Filho, para facilitar e equipar o corpo da igreja. Aí temos uma concordância bíblica, também é muito importante termos uma Bíblia. Depois nós temos uma concordância temática sobre Adão, sobre adorar, adultério, bispo, consolador, aí tem as passagens onde se encontra discípulo, fé, graça, judeu, milagres, unção. Depois nós temos a tabela de pesos, moedas e medidas, cronologia bíblica, leitura para dias especiais, um plano anual de leitura da Bíblia, textos famosos da Bíblia e o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus. E nós, no final aqui nós temos um índice dos mapas e dos nomes geográficos. Temos os mapas coloridos. Então esta é a Bíblia de Estudo Plenitude. Eu agradeço por você ter assistido este vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.